Olá, meu nome é Kaique e esse é o Loucura da Cruz 2, Produtividade Bíblica versus Produtividade Secular. E se você ainda não conhece esse canal, Loucura da Cruz foi uma ideia que o Espírito Santo me deu há mais ou menos um ano e alguns meses atrás. E a ideia é simplesmente compartilhar algumas reflexões, meditações em cima da palavra de Deus que eu faço ao longo do meu dia. E a expectativa é que esse compartilhar da palavra de Deus possa edificar a sua vida, que o Senhor possa falar com você e talvez possa te dar direção, uma direção personalizada, específica no meio do que talvez você esteja passando nessa temporada da sua vida. Para explicar um pouco, antes da gente entrar diretamente na mensagem, para explicar um pouco o que aconteceu do vídeo anterior, Loucura da Cruz 1, para esse. Você vai ver aí que passou mais ou menos um ano do primeiro vídeo para cá, se você olhar nos detalhes aí do YouTube, na descrição. E quando o Senhor me deu essa ideia lá um ano atrás, minha vida estava uma loucura, estava formando na faculdade, estava no último semestre, então eu gravei aquele vídeo na correria e desde lá o Senhor ele fez muitas coisas e eu tenho vivido loucuras de verdade na presença de Deus. O Senhor tem me guiado e transformado a minha vida em todas as áreas. Nesse meio tempo eu casei, eu mudei de igreja, me formei na faculdade, então muitas coisas aconteceram daí também, porque um ano de distância de um vídeo para o outro. Ah, e nesses últimos meses o Senhor tem me direcionado de volta a, a esse projeto, o propósito, sei lá como chamar isso. Para mim tá começando ainda isso, eu não sei se vai virar alguma coisa, mas o Senhor tem me direcionado nesses últimos meses a trazer algumas reflexões novamente aqui. Então, daí surgiu o Loucura da Cruz 2. Seguindo então para a mensagem de hoje, o que eu tenho para compartilhar é um tema que eu colocaria dentro da ideia de cosmovisão. Se você nunca ouviu falar desse termo, é, eu dei uma pesquisada e cosmovisão ele parece que vem de uma palavra alemã. E a ideia dessa palavra cosmovisão é visão de mundo. Ela não é como você vê o mundo, mas ela é o meio pelo qual você vê o mundo. É como se fosse um óculos que você usa para ver o mundo. Algumas pessoas vão chamar de cultura, vão chamar de vivência, mas é tudo quanto foi formado na sua mente, no seu entendimento ao longo do seu crescimento como pessoa e que te fez ver o mundo da maneira como você vê hoje, são seu conjunto de crenças, seu conjunto de ideias, de opiniões, é a sua cosmovisão. E eu tenho aprendido bastante recentemente sobre cosmovisão, principalmente a cosmovisão bíblica, porque dentro do meio cristão a gente define dessa maneira. Você tem a parte bíblica, que é a parte de Deus, são as definições de Deus originais, como deveria ser, e você tem a distorção disso no mundo. Basicamente, tudo que não é Bíblia vai ser distorcido da vontade, da realidade de Deus, de maneira bem genérica, tá? Sendo bem genérico. Então, a ideia dessa pregação é trazer um pouco de entendimento sobre esse tema produtividade, que é um tema que hoje em dia eu acho que ele faz parte muito da, do jeito que as pessoas pensam e do jeito que as pessoas olham o dia e a vida delas. Então, a ideia de hoje é trazer um pouco de luz sobre produtividade, trazer uma cosmovisão sobre produtividade de acordo com a Bíblia e não de acordo com o que a gente vê na sociedade, que a gente vê ao nosso redor no mundo. E de alguma maneira também trazer liberdade, porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então, de alguma maneira, compartilhar também essa ideia de cosmovisão sobre produtividade vai libertar talvez muitos pensamentos, muitas ideias erradas que talvez governavam a sua vida antes de entender isso, porque foi isso que aconteceu comigo.
rever a produtividade e entender a produtividade de uma maneira bíblica, me libertou de muitos conceitos e de muitas coisas que governavam a minha vida sem eu nem perceber. Aquela parada da cosmovisão. É o jeito que você vê o mundo, mas muitas vezes você nem percebe que ela está lá. Então, antes de entrar diretamente na reflexão bíblica, eu anotei aqui alguns estereótipos, eu diria, de coisas que eu já me peguei sentindo, pensando, passando, e talvez você vai se identificar também. Por exemplo, quando você tem um dia super corrido, você acorda cedo, você vai dormir tarde, você fica o dia inteiro ocupado com tarefas, com trabalho, cuidado com o corpo, cuidado da família, cuidado de saúde mental, e você fica o dia inteiro ocupado e você chega no final do seu dia, você vai deitar tipo 11 horas da noite para acordar cedo no outro dia, e você deita na cama, aí você olha pro teto e você fala, cara, eu ainda nem fiz tudo que eu tinha para fazer. Tipo, aquele projeto que eu estou fazendo, ou aquela coisa que eu gostaria de ter feito, você não fez. E mesmo tendo seu dia totalmente ocupado, você ainda se sente culpado. Outro exemplo que eu já me peguei também. Você tem um dia mais tranquilo, talvez um final de semana, um feriado, alguma coisa que você está mais tranquilo, e você fica o dia inteiro meio que fazendo nada, ou você só descansa, e você se sente culpado por não ter usado o seu tempo mais livre para fazer coisas talvez secundárias que você gostaria de fazer, ou ter ocupado o seu tempo com coisas úteis, fazer coisas úteis. Ahn, então, se você sente mal por não fazer nada no seu tempo livre, se você sente mal por ficar o dia inteiro fazendo um monte de coisa e no final do dia você ainda sente que não fez tudo o que tinha para fazer, que eu acho que é uma realidade que a gente vive muito hoje em dia, uma sociedade muito veloz, um dia a dia muito rápido. Então, eu acho que essa palavra você vai conseguir tirar bons frutos e isso vai realmente edificar a sua vida. Eu particularmente, antes de entrar diretamente no primeiro ponto, eu quando tinha 17 anos, o senhor ele me abençoou com a minha faculdade. Eu entrei numa das maiores faculdades, uma das maiores não, na maior faculdade do país, universidade do país. E ali eu fui colocado num ambiente totalmente alta performance. Naturalmente ali eu fui cobrado academicamente, mentalmente falando de muitas coisas num nível muito maior. No ensino médio eu já vinha me preparando para isso, para prestar vestibular. Então ali desde a minha adolescência até o início da minha vida adulta, eu sempre fui colocado muito nesse lugar de alta performance, produtividade, e a gente vive muito isso também, eu diria, numa sociedade que tem um caráter um pouco meritocrático, pelo menos no Brasil, com essa ideia de quanto mais você faz, mais você recebe. Se você tira uma nota melhor na escola, você recebe mais benefícios, seja em casa, seja na escola. Se você tira uma nota boa no vestibular, você entra numa faculdade. Se você se esforça na faculdade, você consegue uma bolsa de estudos, uma bolsa de pesquisa, você consegue uma honra ao mérito. Se você se esforça mais no trabalho, você ganha um aumento. Então, todas essas ideias que te forçam a produzir, que te forçam a performar, elas vão gerando em você essa ideia de produtividade. Cara, eu preciso estar sempre me movendo, eu preciso estar sempre fazendo algo útil, eu preciso estar sempre crescendo, eu preciso estar sempre no meu tempo livre ou no meu tempo que ali eu não tenho nenhuma ocupação específica, eu preciso estar me ocupando com coisas que vão me fazer crescer, que vão, preciso ler livros, eu preciso ir na academia, alguma coisa do tipo, porque isso vai me gerar um diferencial em alguma área da minha vida em frente a outras pessoas e etc. Então, eu acho que essa é uma mentalidade que eu, particularmente, fui desenvolvendo muito ao longo dos anos, nesses ambientes de alta performance, é, ambientes em que você tem que ser o melhor. Então, talvez você possa se identificar com essa cosmovisão, com essa ideia de produtividade, está sempre produzindo, está sempre melhorando, está sempre dando o seu melhor, está sempre tentando se tornar a melhor versão de si mesmo, incansavelmente. E aí começa a surgir esses pesos de se eu não estou fazendo, eu me sinto mal, ou mesmo que eu faça um monte de coisa, chega no final do dia eu não consegui fazer tudo e eu me sinto mal. E eu acho que a palavra de hoje ela entra exatamente nesse lugar
para quebrar essa cosmovisão errada, que não é assim que a Bíblia nos ensina. Então, o primeiro ponto de hoje eu chamei de árvores e frutos, porque eu acho que quando a gente lê a Bíblia, e isso desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver a Bíblia, Deus muitas vezes ele vai estar fazendo uma referência, uma comparação, uma parábola entre o ser humano e uma árvore. Então você vai ver lá o sonho de Nabucodonosor no começo do livro de Daniel, Daniel capítulo 4. Ele vai sonhar com uma árvore e Daniel revela que essa árvore era ele. Então, exemplos aqui que eu trouxe para a gente entender, em primeiro lugar, essa ideia de árvores e frutos. O primeiro texto que eu queria ler seria Mateus, no capítulo 3. Mateus 3, 7, 8 e 10. Esse aqui é João Batista, quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que por vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Então, fruto aqui traz a ideia de árvore, né? Quem produz frutos são árvores, são vegetais. E aí, pulando para o versículo 10, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto, ideia de árvore e fruto, é cortada e lançada ao fogo. Obviamente, aqui ele está falando de pessoas, está falando diretamente aos fariseus, como a gente leu os fariseus e saduceus no versículo 7. E aí, outra referência que eu queria trazer para meio que acostumar na nossa cabeça essa ideia de o ser humano é árvore e o que ele faz, o que ele produz é o fruto. A Bíblia ela é muito clara em trazer essa referência para a gente, então eu queria acostumar um pouco a nossa cabeça com essas terminologias. Gálatas 5, ali no final do capítulo, vai falar sobre os frutos do Espírito, e quem carrega os frutos do Espírito somos nós. Então, quem carrega os frutos são árvores, nós somos árvores que carregamos o fruto do Espírito. E o último texto que eu queria trazer para gerar essa ideia, acostumar com essa terminologia de árvore e fruto, Mateus 7. Agora Jesus falando, Mateus 7, do 16 ao 20. Ele está falando sobre falsos profetas aqui, né? Pelos seus frutos, aí os seus frutos está falando dos falsos profetas, então os frutos dos falsos profetas, vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês conhecerão. Então, Jesus ele está dando aqui um framework, ele está dando um jeito de descobrir se você está tratando com um falso profeta, com um falso mestre ou não. Você conhece a árvore pelos seus frutos, mas eu não queria focar nisso, eu queria focar na ideia de árvores e frutos. Então, a Bíblia ela está sempre comparando o ser humano com árvores e o que o ser humano faz, as obras que esse ser humano faz, o que esse ser humano produz com frutos. E então eu acho que colocado primeiro esse fundamento, árvores e frutos, eu entendi, tá? A Bíblia muitas vezes vai me comparar com árvores e o que eu faço com frutos. O segundo ponto que eu queria trazer então é uma pergunta, uma reflexão. Árvores de quem? Se eu sou uma árvore e eu produzo fruto, quem está colhendo esse fruto? Porque, naturalmente, se você já viu uma árvore uma vez na vida, a árvore, ela não come, ela não colhe, ela não pega o fruto dela e come o fruto dela mesma. Geralmente é outro ser que vai colher esse fruto e vai comer. Então a pergunta é: árvores de quem? Se eu sou uma árvore, de quem eu sou? E aí eu queria trazer João 15, versículo 1, 2 e 8. É um texto que vai dizer pra gente de quem nós somos, de quem essa árvore é.
Jesus ele está falando assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então Jesus no capítulo 15 do Evangelho de João ele começa dizendo: eu sou a videira. Então a videira aqui ela é a árvore que produz uva, né? Ela é uma árvore diferente, por exemplo, de um carvalho ou de uma macieira que tem aquele tronco. Ela é uma árvore em ramos, não sei o nome, não sou biólogo, não sei o nome disso, mas ela tem que se sustentar em alguma coisa, geralmente. Então, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então Jesus está dizendo, ele é a árvore e o meu pai, ou seja, Deus Pai, ele é o lavrador. Quem é o lavrador? O lavrador é a pessoa que vai colher os frutos, nesse caso aqui, que vai colher as uvas dessa videira. Então Jesus é a árvore e o pai é o dono dessa árvore, quem vai colher essa árvore, nessa parábola aqui. E aí no versículo 2 ele fala assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então ele está falando assim: eu sou a videira e vocês, os discípulos, as pessoas que seguem Jesus, as pessoas que acreditam nele, são os ramos. Essa também é uma terminologia que a gente vai encontrar aí no Antigo Testamento. Paulo ele fala que nós fomos enxertados na videira verdadeira, por meio de Cristo. Então, aqui nós somos os ramos e os frutos eles são produzidos nos ramos. Jesus ele é a videira e o Pai é quem colhe os frutos. E ele está falando: se você é um ramo que não produz fruto, o Pai corta. E se você é um ramo que produz fruto, o Pai ele limpa para que produza mais fruto ainda. E aí no versículo 10, Jesus fala assim, versículo 10, não, versículo 8. Ele fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, acho que a reflexão que fica aqui é que se Jesus é a árvore, a videira, nós somos os ramos, nós somos quem produz os frutos, e Deus Pai é quem vai colher, a gente entende que nós somos árvores de Deus. A partir do momento que nós estamos em Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, que o nosso espírito é lavado e regenerado por meio do Espírito Santo, e nós nos tornamos um com Jesus, com Deus, por meio do Espírito Santo, a gente é enxertado nessa videira. E a partir do momento que a gente é enxertado nessa videira como cristão, a gente precisa entender que os frutos que nós produzimos não são para nós mesmos, mas os frutos que nós produzimos são para Deus Pai, ou de maneira genérica são para Deus. E aí o que a gente precisa entender é que isso tem que quebrar muitos conceitos sobre produtividade na nossa vida. Porque pensa em um agricultor. Esse agricultor vai lá e ele planta um pé de laranja, esse pé de laranja cresce e ele vai querer colher esses pés de laranja. Só que esse fruto que o pé de laranja ele gerou, essas laranjas, elas não vão servir para agradar o pé de laranja. Eles vão servir para agradar a pessoa que plantou, o lavrador, o dono desse pé de laranja. Então, o que define a nossa produtividade não é os nossos conceitos, as nossas necessidades e o que nós queremos para direcionar a nossa vida, ou fazer na nossa vida. O que define a nossa produtividade e se nós estamos produzindo de maneira correta e se nós estamos sendo produtivos, é Deus. Então a gente tem que sempre se colocar num lugar de olhar e falar, beleza, como que eu vou produzir para Deus? O que que eu vou fazer que vai gerar bons frutos para Deus? E aí no versículo 8 do capítulo 15 de João, ele vai falar isso, que os nossos frutos eles servem para dar glórias a Deus. Os nossos bons frutos, eles glorificam o nome do Pai. Então, a gente tem que quebrar na nossa cabeça a ideia da produtividade secular, da produtividade não bíblica, que é eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso dar uma melhor, eu preciso ser uma melhor, eu preciso me tornar o melhor. E começar a pensar que eu preciso sim fazer, eu preciso sim produzir, mas esse fazer e esse produzir, ele é de acordo com o meu dono.
ele é de acordo com o meu Senhor, ele é de acordo com a vontade do meu Deus. E isso muda o que é o nosso produzir e como nós produzimos. Então, o padrão da nossa produtividade, ele tem que ser definido pelo Pai. Ele não pode ser definido pela sociedade, ele não pode ser definido pela nossa situação, ele tem que ser definido pelo Pai. Então, eu queria trazer essa primeira conclusão. Nós precisamos abrir mão da nossa definição de produtividade para a gente poder definir produtividade de acordo com o Pai. Porque se a gente não abrir mão da nossa pré-concepção, formada pela nossa vivência, a palavra que eu usei no começo, a nossa cosmovisão de produtividade, se a gente não abrir mão dessa cosmovisão de produtividade, a gente não consegue colocar a cosmovisão de produtividade da Bíblia, que é exatamente essa. Entender em Deus qual é essa produtividade. Entender em Deus o que é que eu tenho que fazer para produzir esses bons frutos e como eu devo fazer isso. Então existem várias camadas aqui. Esse vídeo aqui ele vai entrar só na superfície, só na definição da produtividade, mas isso vai muito mais embaixo, entender o como, o quando, em quais áreas, porque produtividade pode ser aplicado em várias áreas da vida. No fim, a gente está chegando naquele versículo clássico de Romanos 12, Romanos 12, 1 e 2. Não se amoldeis ao padrão desse século, porém renovem a sua mente. Ele está falando exatamente disso. A gente não pode deixar que o padrão desse século, a cosmovisão, chamar de secular, não bíblica, a cosmovisão não bíblica desse mundo, a gente não pode se amoldar a esse padrão, mas a gente precisa abrir mão, a gente precisa deixar para trás esse padrão para que a gente possa receber uma cosmovisão bíblica, uma cosmovisão correta sobre a produtividade, que é qual? Quem define a minha produtividade é Deus. Quem define o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, é Deus. E quem define se eu estou sendo produtivo ou não é quem colhe esse fruto, é Deus, e não sou eu. Então, muitas vezes, o que Deus vai falar, ó, eu quero que você faça isso, isso e isso, vai ser muito diferente do que você talvez diria que é produtivo, diria que é a coisa certa a se fazer. Porque quando você produz para si mesmo, você vai partir do eu acho que isso é bom, eu acho que isso é certo e vou fazer isso. Mas quando você parte de uma produtividade bíblica, você vai olhar para Deus e de acordo com a vontade de Deus, você vai fazer, você vai produzir, você vai gerar frutos para Ele. Então, indo para o ponto 3, eu queria trazer um exemplo aqui, que seria sobre exatamente essa ideia de redefinir a produtividade. Eu queria mostrar na Bíblia um exemplo, né? A gente pode aplicar essa definição de cosmovisão de produtividade no sentido de a produtividade da minha vida, quem define é Deus, a gente pode aplicar isso para qualquer área da nossa vida. Eu vou trazer uma delas, que foi uma que eu achei que encaixou muito bem com essa reflexão, que é sobre os dons do Espírito. Então, se a gente for lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 12, aí, o pessoal que estuda muito sobre Bíblia aí, eles falam que a igreja de Corinto era uma igreja que fluía muito nos dons, era uma igreja cheia de dons, e muitas pessoas fluíam nos dons. E, e aí por isso Paulo, quando ele vai trazer a primeira carta aos Coríntios, ele se sente na posição de, como apóstolo, de ensinar um pouco mais para eles sobre os dons, porque eles estavam com muito dom e pouca palavra. E aí ele começa a ensinar para eles um pouco dos dons. E aí a gente cai nesse versículo 12, que muita gente conhece aí como o versículo dos dons espirituais. E Paulo ele está falando exatamente sobre os dons do Espírito. Ele está falando quais são os dons, como funcionam os dons, como funciona a distribuição dos dons e como os dons eles se encaixam dentro do corpo, que é a Igreja de Cristo. E aí no versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo ele vai falar assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que os dons espirituais, a manifestação do Espírito, nessa tradução aqui,
ela é dada para cada pessoa pelo Espírito de Deus com o objetivo de um fim proveitoso. Aí eu fui ver no grego essa palavra que foi traduzida aqui como fim proveitoso, e no grego essa palavra significa lucro. Então, em algumas outras partes do Novo Testamento, essa palavra no grego ela é traduzida literalmente como lucro, e aqui ela é traduzida como um fim proveitoso, e em outras traduções ela também é trazida como bem comum. E por que que ela é traduzida como fim proveitoso ou muitas vezes em outros lugares como lucro? Porque se você parar para pensar aqui, ele está falando exatamente sobre isso. Os dons do Espírito, eles são concedidos com o objetivo de gerar lucro. Se você pensar na parábola lá da árvore, que eu estava falando no começo, eu sou uma árvore e eu produzo fruto para alguém. O Espírito Santo, ele concede a manifestação do Espírito, né? Ele concede os dons espirituais para que eles sejam usados a fim de um lucro, a fim de gerar um resultado. Então existe uma produtividade na utilização dos dons. A Bíblia está dizendo que utilizar os dons do Espírito, eles geram um lucro para Deus. A utilização dos dons do Espírito, ela é como uma produtividade. Então, enquanto eu estou utilizando os dons espirituais que foram concedidos por meio do Espírito de Deus na minha vida, eu estou sendo produtivo para Deus. Mas o interessante é que na Bíblia a gente vai entender que nunca basta a gente fazer a coisa certa, mas a gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Exemplo, quando a gente fala, por exemplo, de dízimos, a gente fala de ofertas, se eu não me engano é 1 Coríntios 9 ou é 2 Coríntios 9, eu não vou lembrar agora esse texto certinho, mas ele fala que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, não basta você entregar os seus dízimos, devolver a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Você precisa fazer isso com alegria. Então, não basta a gente fazer a coisa certa, mas a gente tem que fazer a coisa certa do jeito certo. E aqui é a mesma coisa. Então, utilizar os dons espirituais é sim produtivo para Deus. É isso que a Bíblia está comunicando para a gente. Mas só é produtivo para Deus, só gera lucro para Deus se isso for feito do jeito certo. E qual é o jeito certo? Se você ler aqui o texto inteiro desse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12, você vai entender, e é até por isso que algumas traduções trazem essa palavra que eu disse que significa lucro, que aqui na minha tradução está como um fim proveitoso, mas em algumas traduções eles vão trazer como um bem comum, porque se você ler todo esse capítulo, você vai entender que ele está falando do serviço ao corpo de Cristo. Depois desse versículo 7, ele começa a falar sobre a igreja, ele começa a falar sobre o corpo, como o corpo ele se ajusta, como cada parte do corpo tem uma função. Então a gente entende que a utilização dos dons espirituais, eles têm que ser feitos de um coração de servo, de uma ideia de eu vou servir o corpo de Cristo, eu vou servir o meu próximo. E se não for feito por meio desse coração de servo, por meio de eu vou servir o meu próximo, isso não vai gerar lucro para Deus, isso não vai gerar um bom fruto. E aí que a gente vai cair e ver muitas vezes no nosso meio cristão, vamos dizer assim, muitas igrejas ou muitos lugares ou muitas pessoas na internet que elas vão estar utilizando dons espirituais, mas elas não estão utilizando para um fim proveitoso, elas estão utilizando para um ganho próprio. Então é a tal da profetada, que a pessoa ela vai pedir um pix para liberar uma profecia, você vai ter pessoas utilizando de dons para manipulação dentro das igrejas e por aí vai. Então a gente entende que se a utilização dos dons ela não for feita por meio de um coração de servo, com a ideia de eu vou servir o meu próximo, eu vou servir o corpo de Cristo, eu vou servir a noiva de Cristo, isso não vai gerar um bom fruto, isso não vai ser lucrativo para Deus. A produtividade aqui ela não existe. É como se eu gerasse uma laranja, mas na hora que Deus vai colher essa laranja está estragada. Porque não basta eu utilizar os dons espirituais, eu preciso utilizá-los da maneira certa.
e isso serve para tudo na nossa vida. Só para embasar essa reflexão do como dos dons espirituais que eu acabei de falar, eu só queria ler João 13, que eu acho que ele vai tipificar muito bem o que eu estou falando aqui. João 13, 12, 17. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, Jesus aqui nessa passagem de João 13, é a famosa passagem que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele está exatamente ensinando a gente esse coração de servo. Ele está dizendo, assim como eu fiz, vocês também façam. Obviamente, o coração de servo e o ato de serviço perante os irmãos não é exclusivo dos dons espirituais, mas naturalmente vai se encaixar nesse contexto de 1 Coríntios 12, falando que se o Senhor Jesus usou a manifestação também do Espírito Santo nos dons espirituais para curar, para libertar, para servir as pessoas, muito mais a gente deveria fazer da mesma maneira. E se a gente não fizer da mesma maneira, a gente não está gerando esse fim proveitoso, a gente não está gerando esse lucro. Então, para concluir, eu, eu queria gerar assim essa reflexão no seu coração sobre como deveria ser a sua produtividade durante o seu dia e no contexto específico da sua vida. Então, muitas vezes você vai estar ali vivendo o seu dia, às vezes no automático, e a gente precisa parar e a gente precisa se perguntar, tá bom, como é que Deus quer que eu seja produtivo nesse meu dia? O que é que eu tenho que fazer e o que é que Deus quer que eu faça e como Ele quer que eu faça isso para que eu seja produtivo nesse meu dia? E eu acho que a gente deveria viver um dia de cada vez. Então vai ter dia que o certo é descansar. Por exemplo, se a gente voltar lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus ele estava criando, fazendo a criação, né? Criou o mundo e tal, e aí no último dia ele descansa. Então a gente entende também que o descanso ele é bíblico. E muitas vezes Deus ele vai querer que a gente descanse, vai ter um dia que ele quer que a gente só descanse, para que nos próximos dias a gente possa produzir ainda mais. Na cosmovisão secular, o descanso ele é totalmente excluído, ele é totalmente negado. Você tem que produzir, 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 e quando você descansa, você vai se sentir mal porque você não está avançando, porque você não está fazendo nada de útil. Mas na verdade, na Bíblia, o descanso ele é muitas vezes requerido. Se você for olhar no Antigo Testamento, existiam muitas leis sobre o descanso, por exemplo o sábado, né, o Shabat. Você vai ter em Levítico instituindo leis sobre o descanso da terra, para a terra poder descansar e poder produzir mais. Então, muitas vezes a gente precisa parar no nosso dia a dia e a gente precisa discernir no Espírito Santo como a gente tem que estar produzindo hoje e o que a gente tem que estar produzindo hoje. Às vezes a produtividade vai ser no seu trabalho. Deus vai falar, cara, hoje eu quero que você dê o seu melhor no teu trabalho. Óbvio que Deus sempre vai querer que você seja excelente em tudo, mas eu tô falando assim, hoje o foco é eu me gastar aqui e me esforçar ao máximo e produzir o máximo no meu trabalho. Isso vai estar glorificando a Deus. Às vezes o foco vai ser gastar tempo com sua família, com seus filhos. Vai você dar o seu melhor ali, ser intencional e gastar mais tempo do que o normal com a sua família, com seus filhos. Às vezes, que nem eu disse, Deus vai querer que você gaste o seu tempo de maneira intencional descansando, descansa com excelência, descansa muito bem, dorme muito, sei lá, olhando para o teto. Então, a gente precisa ter essa liderança do Espírito Santo no nosso dia a dia para entender como a gente vai ser produtivo hoje e o que é que Deus ele quer colher hoje dos nossos ramos. Quais são os frutos que ele quer colher hoje e como a gente vai produzir esses frutos.
Isso me traz muito à memória um termo que eu estou estudando e aprendendo recentemente, que é o tal do corandeu, que significa, coran significa, acho que vem do latim, significa córnea e Deus significa de Deus. A gente está na córnea de Deus, nos olhos de Deus, a gente está sempre sob ali a visão. Deus ele está sempre com a gente, né? Na pessoa do Espírito Santo. Deus ele está sempre olhando para a gente, Deus ele está sempre com a gente. Então não existe essa separação entre a minha vida secular e a minha vida sagrada, dentro da igreja, orando. É tudo sagrado. A minha vida inteira é consagrada. Então eu preciso estar ali todo o tempo do meu dia, todo o tempo da minha vida, lembrando disso e trazendo a memória e tentando discernir no espírito ali. Tá bom, como é que eu tenho que ser produtivo hoje? O que é que Deus quer colher de mim hoje? E eu acho que se a gente remodelar a nossa cosmovisão de produtividade e entender isso, a gente vai ser liberto de um peso que a gente não tem que carregar, dessa cosmovisão atual de produtividade, que é produzir, 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 produzir sem parar, e dar o nosso melhor e ser o nosso melhor de uma maneira exaustiva. Por isso aí a gente vai ver hoje em dia muitas pessoas com burnout, com ansiedade, com preocupações, porque elas só têm que produzir, 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 dar o melhor dela sem parar. E isso gera uma liberdade em entender que tá bom, existe tempo para todas as coisas, existe tempo de descanso, existe tempo de de gastar tudo, existe o tempo de ir devagar, existe o tempo de ir rápido. Às vezes vai ser de um jeito, às vezes vai ser de outro, às vezes vai ser nessa área, às vezes vai ser naquela área. Mas se a gente sempre estiver discernindo com o dono da vinha qual é a uva que ele quer colher hoje, então a gente vai estar sempre agradando a Deus, mesmo nas pequenas coisas. E principalmente nelas, porque se a gente consegue agradar a Deus nas pequenas coisas, a gente consegue agradar a Deus nas maiores coisas, nas grandes coisas. Então, essa é a reflexão de hoje sobre produtividade. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado. Se você chegou até aqui no final, dá um like aí, se inscreve, deixa um comentário aí embaixo se você quiser e te vejo na próxima. Valeu!